Olá, bem-vindos ao Memórias da União, que volta hoje com uma presença ilustre, Giovanni Meirelles. Muita gente conhece de outros veículos de comunicação, mas a carreira dele começou aqui em União. Eu tive o prazer de ser o primeiro chefe de reportagem dele. Isso já faz um bom tempo. Giovanni, você chegou aqui na União vindo do curso de comunicação, você veio porque tinha um pendor literário e o jornal sempre abraçou essas pessoas que tinham esse pendor, você veio por indicação política, que a gente sabe que muita gente chegou à União por indicação política, enfim, como é que começou a sua história aqui com a União? Bem, se eu cometer o ato falho de chamar de Lula, é porque a amizade que nos une é de muito tempo. Permite isso, né, Giovanni? Com certeza. Difícil. Mas Luiz Carlos Nascimento Souza, meu primeiro chefe de reportagem, na redação, por quê? Eu entrei em 86, eu morava na cidade de Sapé, estudava em Guarabira, fazia o curso de História e tinha essa tendência para rádio, porque meu pai tinha sido locutor. E minha mãe escreveu 5 romances, até hoje inéditos, não publicados. Então já tinha aquela coisa nata. Mas o que me fez entrar mesmo foi porque havia Jório de Lira Machado, que tinha sido Jorinho, que tinha sido do ramo de comunicação, vários cargos. Tinha sido inclusive dono do Momento, né, do jornal Momento, etc e tal, e precisava de um correspondente. Eu tinha ajudado ele no Momento, e aí ele lembrou, disse, Sapé, eu preciso de um correspondente. Ele tinha atuação política lá, tinha uma votação, e eu não trabalhava na União. Eu era concursado do Paraiban, Banco do Estado da Paraíba, antes do fechamento. E aí Jório disse, dá para compatibilizar, você dá o expediente normal no banco e fica fazendo as matérias na hora que acontecer. E 2, 3 vezes por semana você traz a entrega. Na época era Anco Márcio, que era o diretor técnico. Zé Souto era o presidente, então. Zé Souto era o presidente e eu ainda peguei o finalzinho de Bill Ramos. Depois veio o Itamar Cândido, Geovaldo Carvalho, mas isso já é outra história. Resultado, eu fiquei como correspondente, trazendo matéria, papel. Mas você fez comunicação social, não fez? Vou chegar lá. Eu tinha feito comunicação em 83, na turma de Hermes Luna, Fábio Carolino e Carla Almeida, certo, que você trabalhou na televisão. Na Cabranco, foi minha colega lá. Sua colega Carla Almeida. Só que eu passei no concurso do banco. E entre o dinheiro do banco e a falta de patrocínio, eu tive que ir trabalhar no banco. Aí deixei o curso, voltei 11 anos depois para terminar. Quando eu voltei, Carla Almeida já não estava mais aqui. Não, já tinha terminado. Já era um nome nacional na Globo, né? Era um nome nacional, já tinha ido Rede Globo Nordeste. E eu peguei outra Carla, por coincidência. Carla Visani. Roberta Matias e foi outro pessoal. Nesse ínterim do banco, foi que eu fiquei como correspondente. Saí 1 ano antes do banco fechar. E vim para João Pessoa, porque a cidade, tipo Augusto dos Anjos, sem querer comparar a Augusto dos Anjos com o governo da época, que ele teve que sair para Minas Gerais, Sapé, você conhece a cidade, hoje é uma cidade maior, mas na época era uma cidade mais interiorana, e aquela coisa rural não aceitava muito um jovem perguntador, então Sapé ficou pequena para mim, eu tive que vir para João Pessoa. E aí é quando eu topo com um rapaz chamado Luiz Carlos Souza Lula. É verdade. Que foi meu primeiro chefe de reportagem. Nesse ínterim, eu resolvi, já que eu tinha matrícula de 83.1, fazer um novo vestibular para pegar e não ser jubilado, essa história do muito tempo no curso, e peguei uma nova matrícula, aproveitei algumas matérias que eu tinha feito no curso e também algumas optativas que eu tinha feito no curso de filosofia em Guarabira. De Guarabira. Muito bem. Então isso me deu um certo adiantamento. Mas ainda convivi com pessoas como Carmelo Reinaldo, Jomar Munir de Brito, Alarico Correia Neto, Otinaldo Lourenço, entendeu? Francilina era minha professora de português, português 2, então ela é Leonora Montenegro do teatro, quer dizer, tudo gente bacana que hoje já está aposentado.
e alguns até chapavam. Eu me lembro, Giovanni, de você na redação, redigindo, e havia semanas que você tinha que terminar no horário mais cedo, porque tinha uma história de umas performances, né? Você incorporando Raul Seixas e tal, não é verdade? Era por aí. Você lembrou muito bem. Era a minha paixão da época, tá certo? Toca, Raul. O jornalismo era a paixão de fazer, de ganhar dinheiro, como eu vinha do curso de filosofia, história, de escrever a história do meu tempo. Que o jornalismo a gente está escrevendo a história do nosso tempo. Exatamente. Ela vai virar, daqui a 100, 200 anos, a história do tempo que passou. Mas o jornalismo hoje é a história do hoje. E a performance era o que eu gostava de fazer. Tocava violão, conversava muito com o Ricardo Anísio, que era o editor de cultura. De cultura, né? E as performances eram por conta, não tinha o Festival da Canção Paraibana. Mas teve um festival do Sesc, que eu me lembro que você participou, né? Não tinha a EPC para fazer o Festival Paraibano da Canção, mas tinha o Sesc de Chico Noronha. Chico Noronha. Então era lá onde eu podia expor. Como jornalista, eu fazia o Caderno 2, eu era repórter do Caderno 2, depois fui editor do Caderno 2, do Caderno 3 de Oduvaldo Batista, ainda colaborei com o Correio das Artes como repórter, mas aí a expansividade era no Festival do Sesc. Eu me lembro. Giovanni todo de preto. Todo né? de preto, aquela coisa, cabelo... Metamorfose ambulante. Cabelo que eu não tenho mais hoje, eu tinha, dava para dar laço, hoje não dá mais, falta cabelo. E uma coisa interessante dessa é que você estava na TV e eu participei do primeiro forraço, quando não se chamava ainda Forró Fest. É verdade. Foi o primeiro forraço no Espaço Cultural, aí depois virou Forró Fest. Ainda participei daquela performance, mas sem mudar a residência definitiva para João Pessoa. Eu fazia essas inserções, vinha aqui no distrito entregar as matérias e não era ainda repórter. Mas 88, 90, aí eu vim de vez. Dei uma de Augusto dos Anjos, Sapé não me cabia mais e eu vim para João Pessoa. Fui muito recebido por você. Tive colegas como Heloísa Elane, Lília Moraes, Anete Leal. Anete Leal foi aqui no Memórias, também já passou. O Elton Farias, que você trabalhou também, né? O Elton Farias também trabalhou na mesma época, o Carlos Vieira. Tínhamos ainda a dupla indefectível da reportagem de Joel de Brito com Zé de Souza. Nenhum dos dois escreviam, mas era um bom captador de notícias. De informação, quando chegava na redação, tinha que ser entrevistado por um redator, copydesk. Aí de um copydesk. Zé de Souza já deu o depoimento dele aqui. Também deu. Eu vejo sempre todos os domingos quando publica. E dizer o seguinte, que uma figura marcante dessa época, Tamara Duarte fechava a capa, tinha o Rogério Vidal, que hoje é pastor, está na Alemanha, e o diagramador da capa era já Mike Deodato. Mike Deodato, rapaz. Não tinha o Mike ainda, era só Deodatinho. Filho de Deodato, Dramaturgo Borges. Exatamente, As Aventuras do Flamengo. Mas naquela época ele já tinha uma certa entrada no mercado americano, né, para fazer alguns desenhos, alguma coisa assim, né? É outro que também, esse ainda não veio para o Memórias. É preciso vir porque várias vezes Rogério, Silvana Sorrentino, Tamara Duarte e eu, fechando a primeira página, às vezes Antônio Costa e Deodato pegava no sono, dormia com o estilete, tinha o estilete, a régua de paica, porque ele passava a madrugada desenhando Mulher Maravilha, Super-Homem, Batman. O fuso horário lá com os Estados Unidos, né? O fuso horário dos Estados Unidos para mandar para o FedEx. Né? FedEx Brasil. Ainda não era a facilidade de hoje, né? Que você faz o... De table, desenhar no computador, não tinha. Era nanquim no papel manteiga. Hoje você veja que você manda o arquivo na hora que termina. Entendeu? Inteligência artificial faz as gramas, faz as árvores, entendeu? Ajuda muito. Então, Deodato era o diagramador. O Lande Seixas, o Elton Seixas, que morreu, né? E outros tantos que passaram por essa época.
Você passou por quantos diretores aqui, Giovanni? Você se lembra? Eu começou com o Zé Souto, pelo que eu estou vendo, né? Zé Souto, passei por Itamar Cândido, tá certo? Aí depois disso aí, eu fui para a SECOM, porque foi governo José Maranhão. Eu me lembro da história. Eu passei um tempo na SECOM, numa época que não tinha a EPC. Era só a Rádio Tabajara, Jornal União e a SECOM, que não tinha verba. A SECOM era a ordenadora de despesa, mandava fazer, mas não pagava, o dinheiro ficava na Casa Civil. Graças a Deus hoje, ao governador João Azevedo, teve essa visibilidade de que a União é autossustentável, a Rádio Tabajara é autossustentável, mas precisava de um guarda-chuva para tomar conta dos dois, e na época não tinha. Então era direto. É como se não tivesse dando H6 e o William Costa, você tivesse que falar direto com o Leonardo Bandeira. Era assim no meu tempo. Hoje não, hoje está muito mais organizado, está muito melhor distribuído. Eu acho que a escola de jornalismo, que de vez em quando tem uma polêmica, né? Fecha, não fecha, acaba, não acaba, eu acho que agora encontrou um formato definitivo para permanecer por mais 1000 anos. Rapaz, que assim seja, né? Porque a gente vê, Giovanni, que hoje, bom, isso é história, uma história do dia a dia, mas é história. Hoje a União é o único jornal impresso. Todos fecharam. Todos fecharam. Tornaram-se inviáveis. E você veja que a gente tinha veículo, por exemplo, o Norte era um dos mais velhos jornais privados do país, é de 1908, né? Mais de 100. Mais de 100 anos. O Diário da Borborema tinha sido o único jornal da cadeia dos associados fundado por Assis Chateaubriand. Poxa. Porque Chateaubriand construiu o império dele, chegava, não, tem um jornal quebrado ali, ele comprava e levantava. O rei do Brasil. Pois é, você sabe que foi assim com os jornais que ele comprou à noite, com o Diário de Pernambuco, com o próprio Norte aqui, com jornais em todo o país. Foi assim a política. Mas o único que ele montou e inaugurou foi o Diário da Borborema. Perfeito. Né? E a gente já perdeu tudo isso, né? Só resta a União. E uma coisa do balanço de perdas e danos, né? Já se passaram muitos anos, com Gonzaguinha e Simone, já dá para dizer, que eu acho que é o seguinte: os arquivos são recorte de um tempo. A União tem tudo preservado, é o único. O Correio da Paraíba tem uma parte, fechou. E eu não sei como é que está a conservação depois que o jornal fechou. Mas o Norte, hoje, é uma comunidade dos sem-tetos, comunidade do Tijolinho. A coleção foi toda perdida. Então, há coisas, Luiz Carlos, que não foi para o arquivo do Estado, não foi para o espaço cultural, não foi para lugar nenhum, ficou lá. Ou a chuva molhou, ou o pessoal fez fogueira para assar o peixe e esquentar a sopa. Ou seja, não tem mais como a gente recuperar isso. E a União tem. A União tem o arquivo dela preservadíssimo. Totalmente. É fotográfico, é de texto, há os livros de memória, né, do jornal encartelado, né, diário oficial. Disponibilizados na internet, digitalizados. Eu me lembro que houve um esforço com a Fundação Joaquim Nabuco para fazer microfilme. Mas microfilme já era uma tecnologia ultrapassada. E hoje ninguém nem fala mais, né? E hoje ninguém mais fala em microfilme. Então, eu acho que está no caminho certo. E esse registro das pessoas que passaram por aqui é interessante porque o tempo passa. Nós vamos, se ponemos, não é? Jovens uns, outros erros. Então, tem gente que não volta mais. Então, é necessário fazer o registro. Como Cecília Meirelles dizia, né? Eu sou irmão das coisas fugidias, amanhã estarei morto e mudo, eu não digo mais nada. Então, é necessário que, inclusive, alguns colegas que têm uma certa resistência em vir, gente, não é por mim, não é por Luiz Carlos, não é pela União, não. É pela Paraíba, pela nova geração que vem aí, pelo futuro que há de virar, em honra ao passado, de Carlos Dias Fernandes, entendeu? De tanta gente que deu a vida. Eu recuperei agora alguns arquivos da União e que falam sobre a inauguração da cidade de Sapé.
Começou a festa em 31 de dezembro de 25 e terminou em 1º de janeiro de 26, com a presença do repórter Rui Carneiro, do jornal União. Rui Carneiro era o repórter da União. Diga aí. Que honra, né? De honra. Jovem. João Dantas, que 4 anos depois, de 26 para 30, iria matar João Pessoa. João Dantas foi como repórter do Correio da Manhã. Quer dizer, isso não volta mais. O governador João Suassuna... Só tem um registro histórico, né? Dançou a noite inteira. Mas tá. Quer dizer que Sapé vai completar 100 anos? 100 anos. É. Tá certo? Então, devido ao centenário, agora, ano que vem, 25, eu recuperei esse material, tá certo? Aonde? Nos arquivos da União. Detalhe, não tinha foto, era todo composto em tipo manual, porque ainda não tinha a linotipo de chumbo, né? Os vapores do saturnismo, né? Do chumbo, tinha que tomar leite. É verdade, para não enlouquecer. Então tá lá, só letrinha, só narrativa, mas conta até o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si da banda de música, até o governador João Suassuna, em pessoa, não tinha estrada de terra, de carro, foram de trem, um comboio especial com as madames e as autoridades. O coronel Alísio Sobreira ainda era vivo, hoje é a maior medalha da Polícia Militar. Então isso só quem tem, como diz a história, somos nós. No registro? No registro histórico, acástico, né? Porque pode ser acessado pelo mundo inteiro hoje, e o universo, a Deus querer, nos milênios que advirão, e por nós mesmos, que temos o registro físico e agora digitalizado. Giovanni, alguma lembrança ainda alimenta a sua memória da sua chegada na União? Você contou aí os fatos, né? Mas eu digo assim, alguma memória afetiva daquele tempo, a gente tocou no assunto assim, passando da história das suas performances, em homenagem a Raul Seixas, né? E o violão e tal. Mas eu digo assim, houve algum fato que você gostaria de destacar, que você se lembra, que marcou a sua trajetória? Por exemplo, a sua primeira edição, né? Você começou na União como repórter, como correspondente, depois foi repórter e tal, mas chegou um dia que você foi desafiado a editar um caderno, né? E antes do curso, de terminar o curso, né? Antes de terminar o curso, eu fui teimoso, porque eu tinha aquele registro provisório, que hoje nem é mais obrigatório, porque a jurisprudência hoje já diz que não é. Não precisa, né, de formação acadêmica para ser jornalista. Discutível, polêmico, mas eu fiz questão de terminar o curso. E Carmélio Reinaldo dizia assim, Walter Galvão, de saudosa memória, Silvio Aziz também, eu assisti uma palestra de Silvio Aziz no curso, onde dizia assim, olha, um bom curso de português, como Francilino, Osarinha, e uns 20 bons livros de jornalistas, dão o peso necessário para você fazer. O resto tinha que ter a história da vontade, de gostar e do talento. Mas o que me marcou profundamente foi o seguinte, quando eu disse a você que era correspondente do interior e fazia o curso, eu, quando vim de vez para João Pessoa, aí só fazia o curso e aí virei repórter, não era mais correspondente, virei repórter. E uma das minhas primeiras reportagens foi cruel, porque eu tinha saído do Banco do Estado da Paraíba um ano antes de fechar e tinha entrado na União. E uma das primeiras reportagens que eu tive que fazer foi o fechamento do Banco do Estado que eu tinha trabalhado. Lula, eu chegar lá e olhar para você e dizer, rapaz, você foi caixa, eu era escriturário, hoje você está demitido e eu estou aqui como repórter contando a sua história. Era como se eu estivesse contando a minha mesma história. Então, isso me marcou profundamente. E quero agradecer ao jornal, à União, o fato de eu ter desasnado, deixado de ser um rapaz latino-americano vindo sem dinheiro do banco, sem parentes importantes do interior, que de João Pessoa só conhecia a rodoviária, que eu vinha de ônibus, a lagoa e a praia. Se você me tirasse para o Zé Américo, desse itinerário, eu não conseguia voltar. Mas aí a reportagem da União com Dadá, nosso fotógrafo, Hernando Bola,
Lília Moraes. Sandra Vieira, Bartira. Heloísa Elane. Ortilo Antônio. Aposentou-se recentemente. Foi. Antônio Davi. Me fizeram conhecer João Pessoa, porque tinha uma pauta. A escola de samba Dona Emília vai ensaiar hoje do Ninho da Perua. Eu não sabia o que era Dona Emília, não sabia onde era o Ninho da Perua. E a União foi quem me deu compasso e régua. Foi minha professora que eu roubei do Rei Lear, né? Como diria Xangai, e me fez conhecer João Pessoa. Eu conheci João Pessoa graças ao carro de reportagem da União. Passei a não me perder mais. Quer dizer que o carnaval fez você conhecer João Pessoa? Eu não sabia, rapaz. Eu acaba... Ensaio do Índio, Papo Amarelo e Mandacaru. E eu sabia onde era Mandacaru. A Laúça vai... não sei de quê. A tribo indígena do Vajão, o Birajara da Torre. O Birajara da Torre, sabia lá onde era a Torre, eu só conhecia o campo de futebol, que é hoje a Unimed, né? Então a União foi quem me ensinou a entrar e sair nos cantos de uma pessoa. Costa e Silva, vai fazer uma matéria, um despejo em Jacarapé. Onde danado é Jacarapé? Ainda hoje é um local meio afastado, né? Hoje, você imagina, União, nos anos 80 ali. Anos 80. Quem fez me conhecer João Pessoa e não me perder mais, se tirasse para o bairro dos estados, eu não sabia voltar para perto das pessoas. Entendeu? Porque era aquela história, eu vinha da rodoviária, pegava o busão, descia aqui, vinha a pé, entregava a matéria na União. Agora, nós trabalhamos junto também no tempo da rua onde você morava, do Jambeiro. Qual é o nome daquela rua? Aristarco Pessoa. Aristarco Pessoa? Oswaldo Pessoa. Que tinha uma igreja evangélica. Exatamente. No centro administrativo. Pronto. Ainda tem a igreja evangélica lá? Ainda tem. Pronto. Eu ainda peguei ali, que depois, quando eu fui para a SECOM, transformaram na FAC, com Marta Simone. Eu ainda trabalhei ali. Ô Giovanni, você era um exímio datilógrafo ou não? Não. Meu pai é quem era um exímio datilógrafo e eu ficava no colo dele achando aquela coisa mais bonita. Professor Meirelles. Os 10 dedos olhando para mim assim, não errava uma letra. Entendeu? E eu assistindo. Não, porque eu digo assim, porque naquele tempo era uma coisa mecânica mesmo, né? Dependendo da força que você botasse e a velocidade que você tinha. Além de ter que dominar exatamente o A, S, D, F, G, GH decorado sem precisar ver. Adelson Barbosa batia com tanta força que furava o papel. Eu me lembro de Adelson. E às vezes a gente botava o carbono, era para dar uma cópia, né? Especialmente na TV, né? Na TV usava mais carbono. Eu acho que tinha 7 cópias. Beto Menezes, que está nos assistindo aqui, sabe disso, porque a gente trabalhou junto no Bom Dia Paraíba. Eu fui botar aquele bolo de papel no carbono, rapaz. Puxando o teleprompter de mão. Exatamente. Hoje em dia é tudo no computador. Tudo passa na telinha lá no TP. Então, aproveitando a gente falar em computador, como é que você faz a leitura hoje desses recursos todos que estão à disposição da gente que trabalha com informação, não só para apurar, para checar a veracidade, para ouvir mais de uma fonte, para ter um retorno quase que imediato, porque o fato acontece, você já tem como repercutir imediatamente. E que comparação você faz, por exemplo, ao tempo que a gente tinha que, às vezes, fazer as matérias a pé, né, amigo? Porque não tinha nem carro. Luiz Carlos, é o seguinte, hoje está mais fácil tecnicamente de fazer, mas intelectualmente eu acho que às vezes as máquinas atrapalham um pouco, certo? Eu tenho tido algumas polêmicas porque agora eu virei blogueiro. Eu não sou mais de jornalismo impresso, aliás, não tem nem jornal impresso. Ou você vai para um podcast, ou vai para um YouTube, tá certo? Ou então vai para um blog. Então eu estou me dedicando ao blog. Me adaptei, mas me lembro que eu não peguei computador na União. Eu fui pegar computador em outro veículo, que foi o Correio da Paraíba. E de um dia para outro, tiraram, por exemplo, de Carlos Aranha, a máquina de datilografia e colocaram o computador. Aí a Aranha olhou para mim e disse, liga aonde? Quer dizer, a gente, inclusive foi meu TCC de conclusão do curso, foi os focas digitais. Todos nós podíamos ter 20 anos de jornalismo, nos tornávamos focas. A gente dominava o meio, sabia apurar as matérias, tinha talento, tinha
juízo que isso aqui não vende. Não tem máquina que substitua, não. Não vende da farmácia, não tem. E não aprende também na escola, não. Tá essa certo? História, Giovanni, de onde é que liga e como foi essa passagem da máquina para o computador, tem inclusive registros interessantíssimos, como por exemplo no Jornal Norte, havia um colega chamado Martins Neto, que era da área de esporte, chamado de Pati, pronto, de esporte. Que Martins Neto às vezes chegava na frente do computador, se agarrava com o monitor e fazia: computador, não me enlouqueça não, eu sou um homem doente, me ajude, por conta, né, dos segredos que aquela máquina tinha, e que a partir dali você tinha que dominar, né? O Zé de Souza é outro que Zé de Souza sentou e começou a redigir no, né, computador. Então, aí chegou alguém no norte, disse: não, quer falar com o Zé de Souza. Zé de Souza foi atender. Enquanto Zé de Souza foi atender, alguém sentou, fechou o arquivo, né? E começou, abriu outro. Aí quando o Zé de Souza chegou: mas rapaz, minha matéria estava aí, onde é que está? Disse: não, está no arquivo. Lá vai Zé de Souza para o arquivo do jornal, atrás das informações. E o arquivo que o cara se referia era apenas um file, né? Tem um tal de um salvar como, que a gente não entendia muito bem como era, que às vezes perdia matéria e não se sabia onde tinha se salvado. Salvou como? Aonde? No inferno? Não sei. Na nuvem, ninguém falava nisso. Então, resultado, o cara tinha que começar a escrever tudo novamente, de novo, outra vez. E isso foi um aprendizado meio assim na pancada, porque eu lembro também que os diagramadores tinham aquelas folhas grandes, né? Os diagramas, né? Todos os diagramas quadriculadozinhos, com a régua, faziam o desenho, a boneca da página, né? Exatamente. E de repente tinha que fazer direto no computador. Aí o cara seguia: é o CorelDRAW? É o PageMaker? É o PageMaker. Um olhava para a cara do outro e dizia: o que é isso? O que é PageMaker? Fazedor de página. Mas a gente não tem a menor ideia. O corpo era calculado, né, na régua de página. Exatamente, Tinha uma calculadorazinha para dizer, o cara media e dizia: tinha um peso, se o corpo fosse 10, se fosse 12, se fosse 14, ao título, né? Menor, e de repente no computador você ia no ajuste do teclado, pum, cabia. Então a gente teve que reaprender a fazer a técnica. Mas você acha que intelectualmente houve um certo, digamos assim, desserviço? Houve e há, a partir do momento que você abandona a condição de ser humano, que você se absorve da condição de filósofo. Você esquece o cérebro e pensa só na máquina. Porque tem alguns releases prontos, tem nada contra o ChatGPT, mas às vezes a gente nota que falta criatividade. Entendeu, Lula? Falta conhecimento e nada que um bom livro, que um bom papo. Você tinha papos ótimos com pessoas que já se foram, entendeu? Que deixaram muito em você, e essas lições estão, como eu disse, estão na sua cabeça. Então não vai ser ChatGPT, não vai ser Dr. Google. Hoje qualquer coisa, eu me lembro que a gente tinha um livro preto desse tamanho que a gente chamava O Pai dos Burros, era o dicionário. Você falava uma palavra neurológica, ninguém sabia o que era, ia para o pai dos burros. Minha mãe adorava ler dicionário para aprender palavras novas. Hoje em dia não. Dr. Google está lá, está muito fácil. É verdade. Entendeu? Então eu fico lamentando quando encontro numa mesa de uma pizzaria o casalzinho pai e mãe, o outro casalzinho filho e filha, cada um num site diferente. A pizza chega, eles pegam, cada um bota na sua mesa e não trocam uma palavra entre si. Ou seja, a relação humana, somos. Se investiu no como, né? De como fazer. Você pode ver que o computador facilitou isso. Muito. Né? Tem que ter o intelecto, né? Mas você veja uma coisa que eu vi nesse final de semana, não é criação da minha cabeça. Dizem que quando você pergunta a inteligência artificial sobre o futuro, ela trava e não responde. Ah, é? É, porque ela é incapaz de imaginar. O que será? Porque ela só tem informação do que foi. Né? A construção intelectual humana até hoje. Mas de como será o futuro, que a gente
muitas vezes vê, por exemplo, maravilhosamente apresentado no cinema, né? A ficção científica, né? E na literatura, ela é incapaz de avançar. E tem o perigo de contradizer Charlie Chaplin. Hannah, sois homens, não sois máquinas, homens é que sois. Tem uma palavra que está em moda, que é distopia. Distopia. Que é o seguinte, a gente está fazendo tudo isso para o progresso da humanidade. E vai se destruir. Mas possa ser que no fim a gente cause a nossa própria destruição. Nós queremos muito ter tempo de chegar vivos lá para ver, né? Conferir com os próprios olhos. Mas talvez fique por nossos bisnetos, tataranetos. E outra coisa, Giovanni, que a gente não pode esquecer é o seguinte, olha só. A gente mudou a técnica de como conseguir a informação, de como apurar, de como checar, de como contrapor, sempre a outra versão, não é verdade? Há mais de uma versão sobre um mesmo fato. Mas, olha só, para descrever isso tudo, eu falei em apuração, checagem, versão, que são princípios do jornalismo desde que ele foi inventado. Ad eterno e hão de continuar. Independente de como você vai fazer isso. Não, eu vou mandar uma mensagem para você, como a gente conversou por WhatsApp, para acertar a sua presença aqui no Memórias da União. Exatamente. Você veja, a gente, antigamente eu teria que mandar uma carta para você, ou talvez um telefonema no dia que pegasse você em casa, né? Tá não, saiu, liga amanhã. Entendesse? Não, hoje é instantâneo. Mas os princípios que regem o bom jornalismo, da apuração, da checagem, de dar mais de uma versão, de escrever bem, de forma concisa, de forma objetiva, esses princípios continuam, não mudam não. Vou dar um exemplo. Eu sou da geração da Guerra do Vietnã. Eu tinha 8, 10 anos e ficava torcendo para chegar um jornal qualquer para saber o que estava acontecendo no Vietnã. Para chegar a revista Cruzeiro, revista Manchete, Seleções, para ver como é que estava a Guerra do Vietnã. Hoje em dia, meu amigo, Israel está bombardeando faixa de Gaza. Você está vendo na hora. Na hora, entendeu? O correspondente está lá, a bomba caindo e tal. Então, eu acho que desse ponto de vista, avançamos muito, vamos avançar ainda mais. Agora, repito, não substitui o que você tem dentro da sua cabeça, entendeu? Aquilo que a gente tem dentro das cabeças, como diz Caetano, os 7 buracos da nossa cabeça. Olhos, nariz, ouvidos e a nossa boca. Giovanni, você ficou alguma lição aí desse tempo de união, de, por exemplo, cuidado com a coisa pública, ou uma lição de que é muito importante a gente fazer amigos, é muito importante ter fontes, enfim, eu não sei como é que no seu caso essa coisa funcionou, mas o que é que você traz desse tempo de união, ainda hoje em você? Eu vou citar 2 pessoas, Aguinaldo Almeida, nosso mestre, né? Nosso mestre, Aguinaldo Almeida, que Deus o tenha num bom lugar sempre. Para mim, Aguinaldo está ali na esquina, qualquer dia, qualquer hora a gente se encontra. E José Maranhão. José Maranhão não existia, como eu lhe disse, na época que eu fui para a SECOM, a EPC, e muitas vezes de madrugada eu recebi um telefonema do superintendente dizendo que faltou tinta, faltou papel. Meia-noite, de um sábado para um domingo, o que é que eu faço? Hoje a EPC resolve isso, tá certo? Planeja e tal. Por quê? Eu não tinha condição de tomar conta da imagem do governo, das secretarias, do governador, e ainda gerir União e Tabajara, que tinham seus superintendentes, mas em determinado momento tinha que vir o chefe maior. E era eu que tinha que dar satisfação ao governador se o jornal não saísse no dia seguinte. Então Maranhão me deu a seguinte lição: olha, não roube, nem deixe roubar. Eu sei que você é um jornalista que entende muito de letra, mas os jornalistas, colegas seus, entendem pouco de números. Porém, você, como veio de um banco, deve ter feito um bom curso de matemática. Então, não roube, nem deixe roubar. Isso foi Zé Maranhão que me disse. Eu nunca, em lugar nenhum, esqueço, porque eu já trabalhei em algumas empresas que, infelizmente, o patrão disse assim, olha, Giovanni, você é inteligente, conhece as coisas do mundo, mas não é sabido. Eu disse, ué, qual é a diferença de sabido para roubar?
Aí eu digo, não diga isso não, porque o primeiro que eu roubaria se eu fosse sabido era você. E eu sei ser fiel aos amigos. Eu não faria isso. E de Aguinaldo Almeida foi o seguinte, conversando com Aguinaldo Almeida me disse, Giovanni, existe vida inteligente no universo, no planeta, em todo lugar. E o governo, às vezes, cria uma redoma. Acredita, entendeu? Que só nele, né? Só tem vida inteligente dentro do governo. Cria uma bolha. O governador, às vezes, não sabe o que se passa fora. Isso eu falo, governador, o exemplo da Paraíba. Mas acontece com o prefeito de uma cidade grande, acontece com o presidente da República, acontece com o secretário-geral da ONU, acontece com o Biden. Oh, Giovanni, na nossa categoria, você sabe que houve muito tempo que se dizia que não há vida inteligente fora da Rede Globo. Você lembra não que havia essa máxima? Era. E, no entanto, né? Isso é só uma balela. Isso é uma frase pouco inteligente. Pouco inteligente. Né? Agora, uma coisa, só recuperando a história das mídias, é que eu acho o seguinte, a popularização das técnicas, ela é perigosa, porque permite a fake news, a notícia falsa, o fato que não é checado, que não é apurado, que não é ouvida outra versão, tá certo? E na nossa época de início, você e eu temos pouca diferença de idade, você um pouquinho mais experiente, até porque você é de João Pessoa e eu tive que vir de Sapé, já vim depois, você já era cobra criada. Era. Eu vim aprender... Não, você chegou em 86? Eu, em 86, era correspondente, eu vim mesmo em 88, 90. Pronto, eu já tinha 10 anos de jornalismo. Eu vim beber um pouco do seu veneno para pegar a temperatura. Então, a gente sabia assim, eita, está na hora do repórteresso. Você ligava a televisão para ouvir as notícias e tinha uma credibilidade. O que dissesse ali podia ser a maior mentira do mundo, passava como verdade. Hoje em dia não. Com a disseminação das notícias falsas, rapaz, você vê num portal está de um jeito, no outro está do outro, e todo mundo sabe que tem em todo fato a versão de um lado, a versão do outro e a verdade, que diz que é a primeira que morre na guerra. O Hamas tem sua verdade, Israel tem sua verdade, mas tem a verdade do povo palestino que está lá, no meio dos dois, entende? Então, isso a gente não pode perder. A gente não pode perder a condição humana por mais recursos técnicos que a gente tem. Como é que você avalia, Giovanni, um projeto de um jornal impresso que já está chegando aos seus 132 anos de vida, né? Que resiste, que se misturou em alguns momentos com a própria história da Paraíba, né? E que ainda hoje está aí oferecendo ao telespectador ou ao cidadão, né, o leitor, uma versão da história. Você acertou no telespectador, porque hoje também no caso, o YouTube, a versão das redes sociais, Instagram, a versão, tudo né? integrado. TikTok, não sei o que e tal. Na época tinha uma história de quem é de jornal, quem é de rádio, não se mistura e tal, mas hoje não. A gente aprendeu a fazer de tudo um pouco e fazemos, né? E a gente se lembra de uma coisa também que era muito comum na época, Giovanni, era assim, se você tivesse como base o jornal, você chegaria no rádio ou na TV sem dificuldade alguma, né? Era o caminho. Entre pelo jornal que você chega lá. Por causa da intimidade com as pretinhas que a gente dizia, né? Que eram as teclas da velha Olímpia. Fulano é bom com as pretinhas. Era justamente a marca da datilografia. Eu vejo da seguinte maneira, Luiz Carlos. Não podemos jamais abrir mão disso aqui. Isso aqui que eu falo é a união, que já foi órgão, quando não escrevia órgão, né? Órgão do Partido Republicano, PRP, não é? Aliás, nasceu assim, não foi? Eu acho que tem aqui o editorial da primeira página, eu acho que quando ele saiu, o primeiro, tem aqui uma cópia da primeira página, eu não sei exatamente onde é que ela está, mas tem o número 1, Giovanni, e fala que é um órgão que vai defender o comércio e o livre mercado, né? Em outras palavras, mas diz isso. Está na primeira página e está aqui nesse painel. Em algum lugar está aqui. Em algum lugar. Que é órgão do PRP. Ou seja, não existe opinião neutra.
por mais que você tente ser neutro, é a sua opinião. É verdade. É o ser humano Luiz Carlos, entendeu? É o ser humano Giovanni, então não há. Então, no caso da União, a União tem vida própria, tá certo? Aqui, o passado já está consolidado, o presente mais ainda. E eu acho que o futuro deve permanecer. Você acha que há espaço para o jornal impresso no futuro? Em papel, eu não sei lhe dizer, porque não tenho poder de adivinhar. Queria eu ser um Nicolas Tesla, né? Nostradamus da vida, um Leonardo da Vinci, né? Para inventar o helicóptero, o paraquedas, o tanque de guerra, antes de ter nem arma de metal, era arma de madeira. Mas eu acho que a União tem esse papel. Se um dia não tiver mais o jornal impresso, deve ser preservado o que se tem, nem que seja numa versão digital. Porque, vou lembrar outro nome que conviveu comigo na época que eu cheguei, é Otávio Sidônio Pinto. Otávio Sidônio Pinto. Sidônio Pinto escreveu um conto que dizia assim: um dia o eixo da Terra vai inverter. E tudo hoje não tinha GPS, mas já tinha radar, já tinha avião, já tinha rádio-bússola, tudo é magnético. E revertendo as latitudes, as longitudes, tudo que está hoje gravado em televisão, em rádio, Sidônio dizia isso, vai se perder. Vai sobrar o quê? O fio papel e o fio metal. Ou seja, só vai sobrar dinheiro e o que tiver escrito. O resto vai se acabar. Os aviões vão cair, os foguetes não vão mais subir. Por incrível que pareça, nada digital, tudo analógico, né? Nada mais analógico do que papel. Nada mais analógico do que papel, entendeu? Então, quando eu vejo aquelas histórias da distopia, né, o exterminador do futuro, que a tem disrupção, passado, né, também, não né? sei o quê, tal. Então a gente fica pensando nisso. Será, como diria Caetano Veloso, a nossa estúpida retórica terá que se ouvir por mais 1000 anos, dizendo isso, que o ser humano ou se aprende a se preservar, ou se vai auto-exterminar. Entendeu? Herdarão o mundo as baratas. Você está falando aí do ponto de vista de jornalismo, da contribuição para a cobertura dos fatos diários, para, enfim, o registro da história hoje. E como é que leitura você faz, por exemplo, do patrimônio, de como a União se encaixou na cultura paraibana e deu essa contribuição que ainda hoje você vê aí, Correio das Artes, né? Por exemplo. É verdade. Olha só, eu participo do Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba e do Instituto Paraibano de Genealogia e Heráldica, que são entidades co-irmãs, às vezes até se fundem, e muitos dos sócios de um são sócios do outro. E tanto é que a reunião é no mesmo lugar. Então nós temos a nossa principal estante, são as coleções da União. E depois tem demais jornais, a União encadernada. Tem alguns lapsos que foram levados para casa. Alguém não pode se apropriar da história. Tem determinadas reportagens que foram simplesmente consultadas e deixadas à vontade, e alguém recortou a página e a página 10 pula para 12. O cara levou a 11, entendeu? Veja bem, você não testemunhou isso, era muito jovem, mas a história lhe ensinou. A União anunciou que o presidente seria Orlando Geisel. E, no entanto, o presidente era Ernesto Geisel. Ambos eram irmãos, ambos generais e ambos do Exército e na ditadura. E você veja que nesse projeto do Memórias da União, algumas vezes a gente grava e expõe um fato histórico. Por exemplo, Zé Flávio. Zé Flávio era repórter. Quando soube da morte de Margarida Maria Alves, ligou para a União, quem atendeu fui eu e fiz a notícia. Ele me passou os dados e eu fiz a notícia. E a gente conversou sobre isso. Aí a gente mostrou no dia da entrevista de Zé Flávio esse material. Pois essa página tinha sumido do arquivo. Essa página de Orlando no lugar de Ernesto.
Exatamente. Num passe de mágica. Quem tinha uma cópia em casa, que tinha mandado fazer porque gostava, e depois repassou a União novamente, foi Aguinaldo Almeida. Tá aí. Então, são essas coisas que você não pode apagar. A gente tem histórias aí, se for puxar para a Suméria, Mesopotâmia, Babilônia, até a Bíblia mesmo, etc e tal, há lacunas, há pedaços que faltam. E não se pode ter um bom futuro se a gente não tiver um bom presente e, melhor ainda, um lastro firme no passado. Nossos pais nos ensinaram muitos. Nós somos frutos de uma geração que não tinha televisão, que não tinha creche, que não tinha escola inclusiva. Então, quem eram os nossos professores? Seus pais, meus pais, nossos avós. Quero aproveitar, Giovanni, já que a gente já tocou nos assuntos aí que já mataram a minha curiosidade, por exemplo, saber de você, se você teria alguma coisa a acrescentar nessas considerações finais que você pode fazer a partir de agora aí na nossa conversa. Fique à vontade para algum registro que a gente não tocou, que eu me esqueci de abordar, ou fique à vontade para esse tempinho aí para a gente terminar esse papo, que para mim foi maravilhoso. Lula, você não sabe como para mim foi prazeroso também. Dizer o seguinte, que eu tenho curso de comunicação, eu tenho diploma, mas a minha escola foi o Jornal União. Foi aqui que eu aprendi a fazer as coisas na prática. Por quê? Hoje a distância diminuiu devido às mídias, devido às técnicas. Mas na época a universidade era uma ilha de excelência. A gente aprendia a NOMIC, Nova Ordem Mundial da Comunicação, aprendia a Escola de Frankfurt, Bach, Luhmann, entendeu? Adorno, mas não sabia escrever um livro de uma manchete. Não sabia fazer um título, que era contado. Hoje em dia não, você faz e o computador ajusta. Ajusta tudo. Então é o seguinte, não se pode perder a essência do que existe aqui. A união tem alma. A união, ela é autorreplicante. A união é um ser vivo, entende? Faz parte hoje da história de todos nós. Giovanni, muito obrigado pela sua participação aqui no Memórias da União. A você os nossos agradecimentos pela audiência e até o próximo programa.